O Via Justiça de hoje é sobre direito imobiliário. Nós vamos falar sobre o distrato de imóveis na planta. Nossos convidados, o advogado Kênio Pereira, especialista no tema, e a advogada Daniela Tognoli, professora de Direito Penal. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Um termo de compromisso sobre distrato de imóveis para adoção de novas práticas contratuais entre incorporadores e consumidores está em discussão no Brasil. Como estão essas discussões, doutor Kênio? Estão bem avançadas e realmente visam, de certa forma, prejudicar o consumidor. Porque esse termo ele cria situações completamente desequilibradas a favor das incorporadoras e construtoras, criando uma situação para favorecer essas empresas de maneira a não respeitar a própria lei. Esse termo ele fere o Código de Defesa do Consumidor, ele afronta as súmulas do STJ e decisões dos tribunais são acertadas. Então, na prática, o termo ele tem uma visão de criar um desequilíbrio consagrado nas relações de incorporadores e consumidores, dando assim, vamos colocar fundamentação a cláusulas que visam a gerar vantagem ilícita para a construtora em prejuízo do comprador. Como que se chegou à discussão sobre esse termo? Algumas entidades ligadas às incorporadoras criaram esse termo e buscaram apoio do governo, alegando que estariam com dificuldade financeira em devolver o dinheiro para os adquirentes. O que acontece na prática é que a construtora ela vende o imóvel e, logicamente, ela atrasa, esse atraso dela de entregar o imóvel gerou muitos distratos. Então, há hoje no Brasil um recorde de devolução de imóveis por culpa da própria construtora, da incorporadora, que não cumpriu o prazo contratual. O ponto que causa perplexidade é que o construtor nunca devolve o crédito do comprador a não ser em juízo. Esse que é o grande problema. Quem cria o volume de ações junto ao Poder Judiciário é o construtor, o incorporador, que descumpre o prazo contratual e o comprador ele pode até vir arrepender e querer o dinheiro de volta, pagando a multa tranquilamente. Só que essa multa, de acordo com o STJ, com decisões reiteradas dos tribunais, é em torno de 10% do que ele pagou. Há casos excepcionais que a multa pode chegar a 25%. Só que a construtora coloca no contrato multa em geral de 70% sobre o que a pessoa pagou, o que é completamente abusivo. Doutora Daniela, como que a senhora vê os termos que estão sendo colocados nesse termo nacional, vamos dizer assim? Causa estranheza, vir discutir um acordo, um pacto que tem como foco a proteção do direito do consumidor e trata de direitos que já estão disciplinados na lei, que a lei já garante, porque o direito do consumidor é um direito em que o poder público já preparou toda a legislação, a fim de proteger efetivamente, de forma eficiente, o consumidor. Então, nós já temos previsões nas leis e até tem a súmula, que certamente será mencionada, que já garante para o consumidor a resolução desses contratos de forma favorável, respeitando os direitos dele. Então, de repente, você olha um acordo sendo feito, um pacto sendo feito, e que você constata que no final, na verdade, ele não favorece o consumidor. Ao contrário, ele cria alguns entraves, ele vai tornar a vida do consumidor mais difícil, causa uma estranheza, E a estranheza maior é porque não é um acordo entre partes e que aqueles termos ficarão só entre elas, como, por exemplo, eu poderia fazer um acordo como consumidora, como construtora, e de repente fazer um acordo ruim, por falta de orientação, Mas por ser justamente um acordo que envolve muitas representações. Então, assim, causa estranheza, mas, graças a Deus, a discussão foi colocada em pauta, E está avançando e parece que agora é no sentido de corrigir esses abusos. Vamos ver agora um Povo Fala em Belo Horizonte. Pergunta, você se sente seguro em comprar imóveis na planta? E o que o comprador pode fazer para não entrar numa fria? Não, porque você comprou um imóvel hoje pela planta, você não sabe a base do imóvel que vai ser construído. Preferiria já comprar o imóvel já pronto, porque por segurança, para saber fazer as pesquisas cadastrais e não saber a índole da empresa que está vendendo. Alguns amigos que compraram imóvel na planta e tiveram problemas. Muitos tiveram que entrar na justiça porque
A construtora não entregou no prazo, e construtoras que faliram no meio do processo, então a gente sempre fica com receio. Eu preferia comprar prontos, desde que eu tivesse dinheiro disponível, porque eu não quero ficar devendo também e depois não conseguir pagar. Você vê essas grandes construtoras, aí está tudo envolvido em corrupção e tudo mais. Então você paga uma coisa que você não tem certeza se você vai conseguir tê-la em mãos no combinado. Depende da empresa, né? Tem que ser uma empresa estruturada, que vai entregar o imóvel. Porque se você comprar de uma empresa que não tem idoneidade, ela não vai te entregar. E o dinheiro você perde. Que tipo de precaução que a gente poderia ter e tomar para que a gente compre um imóvel na planta com confiança? Doutor Kênio, pela fala popular, deve-se ou não comprar um imóvel na planta? Eu acho muito arriscado pelo seguinte, a falta de seriedade de grandes construtoras em fazer o contrato totalmente desequilibrado. Então a pessoa coloca lá o contrato, ele é montado pelo jurídico dessa empresa, que favorece apenas a empresa. Vemos que nesse termo nacional que estão tentando montar agora no Brasil, no termo coloca o seguinte, a multa contra a construtora é de 1% sobre o seu valor pago. Já a multa contra o comprador é de 10% a 30% do valor do imóvel, ou seja, a multa ela é desequilibrada, ela fere o Código de Defesa do Consumidor. Nesse termo, é tão absurdo, coloca lá que a construtora pode cobrar 3% do preço do imóvel para ligar a água e a luz. Ou seja, a pessoa compra um imóvel de 500 mil, pelo termo que está sendo negociado com essas entidades, pode cobrar mais 15 mil para ligar água e luz. Ô, gente, ninguém compra um imóvel sem água e luz, né? O produto tem que ser utilizável. Outro detalhe interessante também com relação à comissão do corretor. Tecnicamente, a comissão sempre foi paga, historicamente, pelo vendedor. Então, a pessoa compra um imóvel, compra um carro, compra uma televisão, ela vai na loja, compra a TV, R$3.000. Não tem lá para pagar 150 à parte para o vendedor. Eu comprar um carro de 40 mil, não vai pagar R$1.500 para o vendedor separado. Já o pacto, ou termo que eles estão colocando agora, está consagrando a retirar a comissão por fora para o comprador pagar. É para lesar o fisco. Isso gera prejuízo ao comprador no imposto de renda, porque aumenta o lucro imobiliário contra o comprador e esse comprador pode ter que pagar INSS. Então são fatores completamente ilegais, abusivos, que afrontam o que já está consagrado na lei contra o consumidor no caso. Doutora Daniela, como que a senhora viu a fala popular? Eu achei muito interessante contrastar a fala de um popular que fala a empresa ela pode quebrar e ela não vai te entregar o imóvel, com um outro que diz só com uma empresa confiável, né, que tenha tradição no mercado, porque aí você tem a garantia de que será feita a entrega. Acho que essas duas falas elas demonstram uma questão real, né, porque no mercado realmente nós temos empresas consagradas, bem estabelecidas, e temos empresas que realmente não têm seriedade ou boa prática no mercado. E essa é a grande questão, né? E é um mercado que justamente por essa oferta que ele faz, que ele seduz o consumidor, né, com uma esperança, com a ideia de que todo mundo tem esse sonho da casa própria, né? Então ele explora esse sonho da casa própria e ilude a pessoa de que ela terá a oportunidade, justamente porque o imóvel é na planta, então ele vai sair um pouco mais barato, ele vai ter melhores condições de pagamento, ele ilude a pessoa e vai atrair o consumidor. Então esse é o grande risco, porque tem muitas empresas que realmente pela falta de seriedade vão cometer verdadeiros crimes contra o consumidor, né? Vão cometer estelionato, porque desde o início eles já entram de forma aventureira no mercado, né? Atraindo o recurso do consumidor sem ter realmente condições, né, de construir, de levar isso até o fim, até a entrega, e, portanto, eles estarão ludibriando esse consumidor desde o início. Ouvir a Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. Via Justiça e a discussão de novas regras para o distrato de imóveis na planta. Participam do programa o advogado Kênio Pereira, especialista em direito imobiliário, e a advogada Daniela Tognoli, professora de direito penal. Doutor Kênio, gostaria que o senhor falasse agora. O senhor disse que são muitos casos de distrato. Tem mais ou menos um número? Só em BH são quase 2 mil casos aqui em Belo Horizonte. No Brasil são milhares. Então isso é que gerou realmente a motivação de fazer esse pacto ou termo. Para quê? Para amenizar
né, a situação de estarem perdendo as ações. Um fato interessante é esse. Na realidade, o consumidor, o comprador pode entrar com a ação, reivindicar seu direito, ele ganha a demanda, porque ele tem o direito de receber o seu dinheiro. Um fato interessante é que o termo coloca até, caso a construtora descumpra o contrato e tem que devolver o dinheiro para o comprador, esse termo coloca lá carência de 6 meses, até 60 dias de carência. E um ponto interessante é que esse termo que está sendo elaborado, quero colocar bem claro, não é lei, porque coloca obrigações somente para o comprador e coloca situações que parece que irão reduzir as demandas, mas não tem nesse pacto, no termo, nenhuma multa contra a construtora. É interessante. Então cria uma situação que parece que vai pacificar o mercado de forma ilusória. O que acontece é que eles querem induzir a população a erro, até os magistrados que têm acertado de forma brilhante nas decisões de punir a má-fé no mercado imobiliário. E no final das contas, que eu fico vendo, lamentando, que o mercado tem boas empresas, mas o povo já confirma o medo das pessoas comprar na planta. Quem criou esse temor foram os maus empresários do setor. Doutora Daniela, são muitos casos na justiça? São muitos casos na justiça, principalmente porque as construtoras elas se negam a fazer a devolução, né? Então logo seja informado para elas o desinteresse do consumidor em continuar no contrato. Então elas resistem. Então necessariamente o consumidor vai ter que entrar na justiça, tanto para ter reconhecido o seu direito de não continuar naquele contrato, e isso todos nós temos, não estamos obrigados, não é, a permanecer nessas relações jurídicas, contrária à nossa vontade. Para isso, todo contrato vai ter uma cláusula resolutiva, vai ter que ter uma solução, e a solução é a devolução do dinheiro. E isso a construtora não quer fazer. E por essa resistência, necessariamente as pessoas vão ficar aí anos na justiça, né, para ver garantido um direito que já estava previsto. Mas por que as construtoras preferem ir para a justiça do que resolver amigavelmente? Bom, são várias as razões, né? Muitos acreditam que o tempo de espera na justiça é compensador pelo fato da pessoa estar segurando com ela o dinheiro, né? E com isso está fazendo aplicações, alguns acreditam nisso, né? Outros porque você, pela demora da justiça, vai ganhar um tempo, então no dia que sair, você faz aquele acerto sem comprometer no momento, né? Então se você imagina que uma ação possa demorar 4 anos na justiça, são 4 anos que ela não tem o compromisso de desfazer desse dinheiro, né? Mantendo o dinheiro, inclusive, no negócio, porque é uma outra questão, né? É um dinheiro que entra para compor, em conjunto com outras pessoas, né, o desenvolvimento de um empreendimento. E muitas vezes a construtora, ela na verdade não tem como garantir, né? Ela não faz essa previsibilidade financeira, ou seja, eu preciso de dinheiro para garantir quem queira sair e para garantir que o negócio vai até o fim, que a obra será entregue, né? Que ela vai ser concluída. Então, a motivação da construtora passa por muitas razões. E outro fato interessante também que quero colocar, que a construtora conta, né, com aquela postura passiva do comprador, que o brasileiro é muito cordado, então as pessoas não querem litígio. Então a construtora às vezes cobra 3, 4 vezes a multa, o valor normal, que seria 10%, coloca 70%, e ela conta com aquela boa-fé, com aquela postura da pessoa aceitar. Então dá lucro lesar o consumidor, é lamentável isso. Eu acho que é importante que o Poder Judiciário ele veja isso de forma mais criteriosa, até determinando de forma liminar, antecipando a tutela, para devolver o dinheiro do comprador. Porque o comprador não pode ficar, às vezes, sendo lesado, esperar anos para receber o que é direito dele. Então, a própria construtora conta com essa morosidade para pressionar o comprador a não entrar com a ação e para pagar a multa altíssima. Eu quero colocar bem claro, vale a pena reivindicar em juízo o valor correto. Os juízes, os desembargadores, têm acertado constantemente nas decisões. Agora, eu entendo que deve haver mais celeridade nesse sentido para inibir a má-fé no setor. Doutora Daniela, quais são os crimes mais comuns, né, de serem caracterizados por meio dos contratos de compra e venda de imóveis? Então, embora as pessoas tenham muita dificuldade de enxergar o ato criminoso sendo cometido, mas a partir do momento que você identifica uma repetição de atitudes por certos empresários, né, em estar ludibriando o consumidor, nós temos, em especial, a falsidade ideológica, que é quando eles colocam informações mentirosas naqueles documentos que estão sendo produzidos, né?
o estelionato, que é essa prática de enganar o outro, né, levá-lo a acreditar que ele está fazendo um bom negócio, né, que ele não terá dificuldades em garantir esse negócio e que o empreendimento é bom. E temos também a questão da incorporação criminosa, né, porque muitos incorporadores vão colocar informações também a respeito dessa incorporação que eles não vão conseguir garantir no final. Então, é só chamando atenção para o seguinte, é possível sim que as pessoas queiram empreender e de boa fé realmente vão ser mal sucedidas, isso é diferente. Agora, quando a gente fala do crime, a gente está falando daqueles empresários que já entram no mercado com a má fé, tá, de lesar, de atrair o dinheiro do consumidor, sabendo que ele não vai cumprir o prazo da obra. Mas curioso que a gente não vê muita ação penal nessa área. Não, talvez por desinformação, porque assim, em matéria penal é mais comum as pessoas estarem atentas aos crimes violentos, ao roubo, né, ao homicídio, ao estupro, né? E as próprias autoridades, porque o volume de criminalidade é muito grande, né? Então, como são negócios particulares, se a própria pessoa não estiver atenta para o fato criminoso, ele vai passar, muitas vezes, desapercebido. Você não vai ter, embora seja um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, o autor da ação seria o Ministério Público, você não vai ter, a não ser no caso do consumidor, o Ministério Público do Consumidor, através dos PROCONs, mas não com um olhar criminal. Então, eles estão verificando ali questões de natureza civil, de natureza contratual, e muitas vezes não estão questionando o dolo, a má-fé do sujeito que já intencionou colocar daquela forma no contrato para lesar o consumidor. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e as discussões de novas regras para o distrato de imóveis comprados na planta. Participando do programa, o advogado Kênio Pereira, especialista em direito imobiliário, e a advogada Daniela Tonioli, professora de direito penal. Doutor Kênio, eu gostaria que o senhor falasse quais são as instituições que estão discutindo esse pacto nacional. A BRIC, né? Associação Brasileira de Consumidor, de Construção Civil, Incorporadoras, e a Secretaria Nacional de Direito do Consumidor e o Ministério da Fazenda. São 4 entidades, mas basicamente quem está comandando são empresas, né, que têm intenção de lucrar com esse pacto. Agora, um fato interessante é que os PROCONs estão contra. Então, de forma muito louvável, né, os PROCONs se posicionaram contra, bem como o MP. Então, na prática, quem entende da matéria realmente a parte jurídica está contra em relação a esse pacto, o qual é completamente lesivo ao consumidor e, repito, afronta as súmulas do STJ e dos tribunais em geral. Houve um acordo no Rio de Janeiro em abril do ano passado, né? Em que se chegou a firmar um pacto nesse sentido. Qual que é a relação desse pacto nacional sendo discutido agora com aquele acordo do Rio do ano passado? O pacto foi feito em abril, em função de ter sido denunciadas coisas irregulares. A própria OAB denunciou isso e, tecnicamente, foi suspenso o pacto. Então, refizeram outro agora, final do ano de 2016, amenizando essas cláusulas, mas mantendo, inclusive, os desequilíbrios. Por exemplo, até consagrando que a construtora pode fazer propaganda com paisagens e tudo mais, mas que não adere ao contrato à propaganda, que é completamente abusivo, criando situações, inclusive, de antecipar o pagamento contra o consumidor de maneira a cobrar dele juros, até mesmo usando o habite-se para antecipar o pagamento. Porque o habite-se, as pessoas pensam que é a consagração da conclusão da obra em perfeito estado. Não. O habite-se pode ser concedido com o prédio acabado por fora e faltando piso, azulejos e a parede de um reboco. Então as pessoas não sabem disso. Então criaram situações para gerar prejuízo ao comprador em função do desconhecimento técnico. Doutora Daniela, quais medidas, né, devem ser tomadas pelo consumidor que se sente lesado por um ato que possa ser criminoso? Olha, o consumidor deve imediatamente buscar fazer o registro, né, desse fato que ele vivenciou
indo até as delegacias de polícia. No caso aqui, nós temos em Belo Horizonte a Delegacia de Defesa do Consumidor, no mesmo espaço Cidadania em que funciona o PROCON da Assembleia Legislativa. Isso facilita muito porque, nesse caso, o sujeito vai reclamar no PROCON, ele já é encaminhado para a delegacia. Mas então as pessoas, de qualquer forma, percebendo a gravidade, ainda que elas tenham dúvida que seja crime, percebendo a gravidade, né, do que está acontecendo com ela pode se direcionar a uma delegacia, fazer o seu registro e pedir providência, porque o delegado de polícia vai verificar se realmente haverá um enquadramento em um crime. Se houver, ele vai tomar as providências de instaurar o inquérito policial e, vindo a levantar os indícios que ele precisa, o Ministério Público, então, terá subsídio para oferecer mais adiante a denúncia que dará origem à ação penal. E aí nós teremos um caminho paralelo com a resolução do problema dele no âmbito civil, que, via de regra, diz respeito à restituição do que ele pagou. Por que, uma curiosidade, o direito penal não trata muito desse assunto? É por aquela questão de que esses crimes, eles não repercutem realmente muito, as pessoas não têm visão, né? O direito penal, ele trata, sim, né? A gente tem a noção de que o direito penal, ele é o último recurso que a gente busca na lei, realmente, porque a gravidade com que ele trata os assuntos é muito severa, né? Então, ele trata da liberdade das pessoas. Então, ele deve ser o último recurso que a gente busque para poder solucionar um problema. Mas, por outro lado, ele trata na medida em que ele faz previsões, inclusive muitas delas específicas, tanto o Código de Defesa do Consumidor faz previsões específicas de crime, quanto a Lei de Incorporação faz a previsão de fato criminoso, né? Então, ele trata, né, a cultura, talvez, de como vemos o crime, que não permite as pessoas perceberem que elas estão envolvidas nele. Doutor Kênio, o que o senhor tem a dizer com relação ao momento em que a pessoa, por exemplo, compra um imóvel na planta? Até quando ele pode desistir desse imóvel para evitar problemas maiores na frente? Depende do contrato, né? Um fato interessante é o seguinte, o contrato é a base de tudo. Então, cabe ao comprador ter seu advogado para analisar e colocar até lá uma multa razoável. Então, não tem esse momento específico. O detalhe que o contrato pode prever, deve prever, no caso, né? A multa rescisória, razoável. Essa multa não visa enriquecer a construtora, visa evitar prejuízo para a parte inocente. Outro fator interessante é que o comprador tem que tomar cuidado na hora que ele vê que tem cláusulas muito desequilibradas e ele percebe que a construtora não quer inserir cláusulas colocando multa contra ela, colocando prazo de entrega certo, criando situações de segurança, deve procurar outra empresa, né? O mercado hoje está muito mais favorável ao comprador, tem gente séria no mercado, empresas sérias, e deve procurar então, fazer um contrato bem feito, bem pensado, de maneira a evitar aborrecimento. Se o contrato for tendencioso, evite fazer aquele negócio com aquela empresa. O senhor falou aí das súmulas, né? Que o pacto estaria indo contra as súmulas, né? Correto, do STJ. Você poderia citar essas súmulas, por favor? Esse é tipo a questão do súmula 543, né? Tecnicamente, se houver uma rescisão contratual, né? A construtora tem o direito de cobrar essa multa se for arrependimento do comprador, mas ele tem que devolver de imediato o valor e não criar aquela situação de forçar uma ação. Outra situação interessante, o STJ consagrou a questão do pagamento da comissão. Quem paga a comissão sempre é o vendedor. Agora, a lei, o STJ permite que o comprador venha contratar o corretor se ele realmente quiser contratar o corretor de acordo com a sua livre e espontânea vontade e não de forma maquiada. Quando chega o comprador no estande da construtora, ele não é obrigado a assinar um contrato que é inverídico, falando um contrato que ele contratou um corretor que nunca viu. Isso caracteriza, inclusive, o crime de falsidade ideológica. E outro detalhe interessante também, que a construtora, quando ela joga a comissão para o comprador pagar, ele está lesando o comprador com estelionato, porque vai pagar mais imposto em cima desse valor. Temos um minuto para encerrar o programa. Considerações finais, doutora Daniela. Pergunta a senhora, o sonho da casa própria, pelo que a senhora e o senhor, doutor Kênio, falaram aqui, virou um pesadelo no Brasil? Pode ser um pesadelo, né? E o que o consumidor tem que estar atento é para ter cautela, né? Fazer uma revisão dos contratos, buscar algum tipo de assessoria, né? Algum tipo de auxílio para que seja verificada, então, a segurança do negócio que ele está realizando. Isso é muito importante. Doutor Kênio? Eu acho que é importante a pessoa realmente entender o assunto, não agir pela emoção.
e raciocinar bastante antes de concluir qualquer negócio e buscar consultoria nesse aspecto. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Nosso e-mail para contato, viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.